Bom dia. Inicialmente, agradeço ao senador Isalci Lucas pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui e estar, né, nesse âmbito de discussão com vistas ao aprimoramento, né, do nosso processo de reforma tributária. Cumprimento também meus colegas de mesa e a todos os demais que acompanham presencialmente e também à distância. Eu preparei alguns slides, mas alguns dos temas aqui eu acho que já foram bastante desenvolvidos pelos meus colegas de mesa, e tendo em conta também nosso tempo, eu vou me ater a alguns pontos, né, que eu julgo mais importantes. E aí, nós estamos, né, num momento em que nós temos uma reforma tributária, né, que, apesar de receber algumas críticas, da minha perspectiva, ela traz grande, né, aprimoramento na questão do comércio exterior, permitindo uma desoneração, principalmente permitindo uma desoneração mais efetiva e mais rápida das exportações e não comprometendo aí o regime de caixa das empresas. E, ao mesmo tempo que esse aprimoramento ele ocorre, né, com a mudança e a simplificação tributária, nós temos também regras relativas aos regimes aduaneiros especiais e aos regimes aplicados em áreas especiais. E pela primeira vez nós temos essa matéria, né, prevista na Constituição. Foi uma garantia, como uma garantia de se manter esses regimes, né? Na minha perspectiva, o sistema tributário se simplificando, os regimes vão deixar de ser aí, né, essa forma que é bastante complicada, digamos, né, burocrática. Eles vão deixar de ser a única forma de desoneração, talvez deixem de ser algo tão importante no nosso comércio exterior, né, como o drawback, que representa mais de 20% do nosso comércio exterior, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos abrir mão deles. Eles têm que continuar, né, disponíveis, eficientes e, nessa perspectiva de reforma tributária, aprimorados, né? E eu acho que é essa a discussão que está aqui. E é extremamente importante porque nós falamos em inserção do Brasil em nível internacional, nós estamos discutindo, né, acordos internacionais, seja a entrada do Brasil na OCDE, seja o acordo com a Europa. São processos que demoram, mas para os quais nós precisamos estar preparados, né? Se nós não tivermos em condições de competitividade, e uma delas, um comprometimento dessa competitividade certamente veio de um sistema tributário excessivamente complexo, nós não vamos ter ganhos com abertura comercial, nós vamos ter desindustrialização. Então, essa é uma preocupação bem importante. Bom, dentro dos regimes, nós já conversamos aqui, nós já ouvimos ZPE, né? Ouvimos também a questão do drawback e bens de capital, e eu vou trazer algumas questões mais gerais, né? Eu, pessoalmente, estudo os regimes aduaneiros especiais desde a última década do milênio passado, em termos acadêmicos, tive a oportunidade de trabalhar nessa matéria na Receita Federal, né? Participei da elaboração do Código Aduaneiro do Mercosul e, no momento, estou no CARF, onde também essas questões são decididas. E nesse tempo todo, né, que são aí mais de 20 anos, algumas questões permanecem, né? E talvez fosse o momento de pensar um pouco melhor sobre essas questões básicas e fundamentais para tratar melhor os regimes aduaneiros especiais. Nós temos regime comum, né, regimes aduaneiros especiais e regimes aplicados em áreas especiais. Nós temos definições legais, mas definições que vêm de um sistema. Esses regimes, eles vêm, né, de fora, muitas vezes, ou eles vêm de uma estrutura que é adotada mundialmente, né, e regulamentada, principalmente na Organização Mundial das Aduanas, mas, ao mesmo tempo, eles chegam aqui no Brasil e eles são adaptados às nossas realidades, né, principalmente o drawback brasileiro é uma jabuticaba, é muito diferente do drawback mundo afora e muito importante, porque com o nosso sistema tributário, se o drawback existisse só para desonerar as importações, isso já foi dito aqui, nós teremos, né, nós teríamos um impedimento à produção de insumos nacionais, porque seria muito desigual. Então, nós temos esses três tipos, e a principal questão... Aí nós temos vários regimes, né? Então, e são importantes, sendo que alguns, né, como drawback, recoff, são extremamente importantes
para o comércio exterior. E além dos regimes aduaneiros especiais, nós temos também os regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais, né? Onde está a Zona Franca de Manaus, extremamente importante, garantida, né? Expressamente na Constituição Federal, né? Nos atos das disposições constitucionais transitórias, e também tratada na reforma tributária, para que seja mantida. Temos as áreas de livre comércio e temos as zonas de processamento de exportação. A minha observação é que, na verdade, aí um pouquinho do drawback, né? Na verdade, nós temos 3 modalidades de regime de drawback: suspensão, isenção e restituição, sendo que o último eu vi pouquíssimas vezes na minha experiência profissional, não vou dizer que nunca vi, mas vi aí 2 vezes, né, nessas décadas, utilizar o terceiro tipo. Mas o primeiro e o segundo são utilizados, e é interessante que no PLP nós temos somente o de suspensão, né? Então fica uma dúvida se esse tratamento estaria afastando a isenção. E bem interessante também que o PLP ele traz regras sobre os regimes, mas se formos observar, são regras para CBS e IBS. E como ficam, né, os tributos que continuam na transição, o IPI que em alguma medida fica, né, e também o imposto de importação. Será que eu tenho que colocar no mesmo arcabouço jurídico de CBS e IBS, que agora tem, né, regras com muito mais força em termos de hierarquia, Constituição, e é aprovado o PLP, lei complementar? Aqui uma referência também à Zona Franca de Manaus, que no Brasil é um regime que se distingue bastante, né, do conceito internacional de Zona Franca de Manaus. Na elaboração participei da discussão do Código Aduaneiro do Mercosul e discutimos muito isso para mostrar que a nossa Zona Franca ela faz parte do território aduaneiro e ela tem uma vocação diferente, principalmente aí de destinação de uma grande parcela ao mercado interno, né? Algo que nós precisamos manter e deixar claro que ela difere das zonas francas estrangeiras. ZPE nós também ouvimos. O que observo em relação ao ZPE, que ela nasceu muito próxima de um conceito de zona franca, né, para ser uma área delimitada no território, em regiões menos desenvolvidas, e me parece que hoje ela está se aproximando muito mais, né, do RECOF. Então, talvez ela esteja caminhando para ser um regime aduaneiro especial que vem sendo adotado Brasil afora. Aliás, eu peguei na CZPE, não está totalmente atualizada, de 2020 eu coloquei, mas a gente pode ver que tem ZPE no Brasil inteiro, né? Então, essa discussão do que são as ZPEs, quais são os benefícios, o que a distingue dos outros regimes, eu creio que seja um ponto importante também. Bom, eu vou passar já para as minhas conclusões, né? No PLP, em relação aos regimes, nós temos um tratamento como suspensão, e essa é uma questão que é pouco tratada, né? Se é uma suspensão do pagamento, seria também uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Se é suspensão de exigibilidade, teria que estar em lei complementar. E em lei complementar só está para CBS e IBS. Parecem questões acadêmicas, mas que elas acabam impactando na discussão dos regimes, no tratamento na hora da internação, nas penalidades aplicadas. Nós não sabemos muito bem o que eles são e temos tratamentos diversos em função das características de cada regime, esquecendo muitas vezes que eles seriam o mesmo instituto. Então, aqui, eu acho que o PLP, aliás, faltou o PLP ele faz um trabalho importante, mas ainda fica essa questão do que eles seriam, né, e como ficam os regimes nas regras antigas, né, estariam sendo revogados, o imposto de importação teria que entrar aqui nessas novas regras, o IPI, né, e os demais impostos que enquanto ainda subsistirem. Eu acho que passou o meu tempo, né? Então, são essas as minhas observações. Eu acho que alguns pontos talvez tenhamos que voltar, né? Estabelecer se efetivamente o tratamento como suspensão do pagamento é o mais adequado, verificar se as regras entre os regimes estão equilibradas, que os regimes continuam muito importantes, né, para manutenção até conquista da nossa competitividade internacional e sem comprometer sempre a produção nacional. Então, esses regimes
criados jabuticaba aqui no Brasil, eles precisam ser entendidos, né, e talvez tratados de forma mais uniforme. Fica essa minha sugestão e eu agradeço novamente pelo convite. Obrigado, Alexandre.